Bom, pessoal, a pedidos, né, de um aluno do Cefet, a gente vai falar um pouquinho sobre somadores binários, tá? O que eu prometo para vocês é que depois a gente vai fazer um vídeo também sobre os subtratores, obviamente, né? Mas a gente vai usar a lógica para entender a síntese de um somador binário, para justamente também entender a lógica do subtrator, ok? Então, por onde que nós vamos começar? Nós vamos começar por um circuito conhecido como meio somador. Tá? O meio somador ele é muito utilizado para você operar a adição com números binários de somente um dígito, né? Um bit. Bom, e a operação é a operação de soma, como a gente já conhece dentro do meio binário. Então, se a gente operar, por exemplo, 0 mais 0, isso vai dar 0. 0 mais 1, isso vai dar 1. 1 mais 0, isso vai dar 1. Agora, 1 mais 1 dá 0 e tem o tal do transporte de 1. Ok? Então é justamente essa figura do transporte também que a gente vai colocar aqui em evidência, tá? Na sequência, o que é que eu quero fazer? Vamos montar uma tabela verdade que a gente já conhece para efeito da síntese do circuito. Então, ó, imagina dois números binários, A e B, e o que eu quero? Eu quero pegar a saída, ou o resultado da soma, e o bit de transferência de saída, ok? O B vai ser o nosso algarismo menos significativo, então ele vai variar 0,1, 0,1. O A vai ser o mais significativo aqui, então vou colocar 0,01. E nós vamos repetir o que a gente já tem no esquema que foi mostrado aqui anteriormente. Tá? Então, 0 mais 0 dá 0, não tem transporte. 0 mais 1 dá 1, também não tem transporte. 1 mais 0 dá 1, não tem transporte. E 1 mais 1 dá 0 com o transporte de 1. Tá? Para que a gente entenda o que é que a gente vai obter em termos de circuito, o interessante é a gente montar o mapa de Carnot para cada uma dessas duas variáveis, da variável S, que é o resultado da soma, e do transporte também de saída. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos montar um mapa primeiro para S. Tá? Então o mapa de S vai ficar assim. Então imagina aqui. Então vamos lá. Vocês vão entender como é que eu monto o meu mapa de Carnot aqui. Até exagerei, né, pessoal? Porque na verdade a gente tem só dois números de um bit cada. Bom, então vamos lá. Aqui eu vou colocar o A, aqui eu vou colocar o B. O B assume 0 ou 1, o A também assume 0 ou 1. Se a gente olhar na tabela, o S é 1 para que posições? Para a posição 0, 1 e para a posição 0, 1 e para a posição 1, 0. Tá? Então, nós só temos o S igual a 1 para essas duas posições, que são justamente essas duas aqui, né? Ó, essa e essa, ok? Bom, sendo assim, a gente tem aqui o S sendo igual a... Bom, para esse primeiro, nós temos A barrado B, porque o A está 0 e o B está 1. E para essa outra, a gente tem o A B barrado, porque o A é 1 e o B é 0. Pelo mapa de Carnot a gente não consegue, vamos dizer, simplificar. Mas em termos de circuito, isso aqui significa, e vocês já devem ter visto isso, uma função chamada ou exclusivo. Então, nós temos para a saída do meio somador, a saída é A ou exclusivo B, sendo A e B os dois números que vão ser operados na soma, ok? Agora vamos para o TS. Qual é o mapa de Carnot para o TS? Então vamos lá, fazer do mesmo jeito aqui, né? Então, eu vou ter o A e o B, essa daqui é para o TS, tá? Então, para o bit de transferência, né? Então, ó, o A 01, 01. Bom, ele só é 1 aqui, né, ó, no 1, 1. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, no 1, 1, o TS é 1, no resto ele é 0. Ora, para pegar essa função de transferência do TS, na verdade, desculpa,
a função lógica do TS, o que é que a gente vai ter? TS, ele é igual a A, porque o A é 1, B, porque o B é 1. Então, ó, a gente tem agora as duas expressões lógicas para S e para TS, ok? Vamos fazer o seguinte, próximo passo da gente é a gente montar o circuito que seria equivalente a essas duas funções, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá. A gente viu que a saída S, ela era A ou exclusivo B. Pois bem, então vamos pegar aqui o sinal A. Vamos pegar o sinal B. E vamos construir aquela porta ou exclusivo. Pois bem, aqui eu tenho o S. E a gente viu que a saída TS, aquele bit de transferência, né, ele é A e B. Então, beleza, vamos pegar o sinal A, vamos pegar o sinal B, e vamos colocar uma porta AND. E aqui a gente tem o TS. Ora, pessoal, o circuito, a caixinha preta do circuito é como se fosse isso aqui. Eu vou refazer porque ficou muito ruim. É como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse isso. A gente tem aqui duas entradas, A e B, que são os sinais que nós vamos colocar no circuito, e nós temos as duas saídas do circuito, que é S e TS, ok? Então, o meio somador ele tem esse circuito equivalente, e normalmente a gente representa o bloco do meio somador como sendo uma caixinha Então ela é como se fosse uma caixinha, onde eu tenho duas entradas, uma A, outra B. Aqui eu vou colocar assim, ó, meio somador. E nós temos duas saídas, o S, que é o resultado da soma, e a transferência de saída, o bit de transferência de saída. Normalmente o bloco do meio somador, ele é um bloquinho dessa forma, ok? Vamos para a segunda etapa do nosso estudo, que é o somador completo. Bom, eu já coloquei aqui um esquema inicial de um somador completo para a gente entender o que é que a gente quer buscar com o estudo do somador completo, tá? Então, imagina dois números, um número A e um número B. O número A, né, tanto o número A e o número B compostos por 3 dígitos. Então, dígito menos significativo eu estou colocando o índice 0, imediatamente mais significativo a 1, o mais imediatamente significativo a 2. E com o B a mesma coisa. Exemplos de números assim, está aqui, 2 exemplos, né, onde o 0 seria, né, o A0 e o B0 seriam o 0, o A1 seria 0 e o B1 seria 1, o A2 seria 1 e o B2 seria 1. Tudo bem? Então, agora a gente quer operar números com mais dígitos, ok? Para isso, pessoal, a gente vai utilizar a figura da transferência de entrada, ok? Ele vai aparecer como mais um número sendo somado. Então, na verdade, a gente vai somar 3 símbolos e não 2 símbolos por vez, ok? O processo de somador, da soma é a mesma coisa. Então, ó, se eu somar 0, 0, né, 0, 0 e 0, dá 0 e não há transferência, ok? Essa TS continua sendo transferência para fora, transferência de saída. 0 mais 0 dá 0, mais 1 dá 1, não tem transferência. 0 mais 1 dá 1, mais 0 dá 1, não tem transferência. 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 0, com a transferência de 1. 1 mais 0 dá 1, mais 0 dá 1, sem transferência. 1 mais 0 dá 1, mais 1 dá 0, com transferência de 1. 1 mais 1 dá 0 com transferência de 1, mais 0
dá 0 com transferência de 1. 1 mais 1 dá 0 com transferência de 1. E 0 mais 1 dá 1 com transferência de 1. Então, a tabela verdade é exatamente da forma que a gente está colocando. O passo posterior a isso é o quê? Bom, a gente vai colocar, montar um mapa de Carnot para S, montar um mapa de Carnot para TS, para que a gente consiga sintetizar qual é a função lógica. A partir disso aí, montar o circuito somador completo. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, eu transferi para cá a tabela verdade, né, para a gente não perder muito o link entre as coisas. E nós vamos construir um mapa de Carnot para o S e para o TS. Observe a coluna aqui do S. Eu coloquei os uns em cores para que a gente localize todas as posições. Então, ia construir um mapa de Carnot de uma outra forma, que também sempre é pedido para que a gente construa de duas formas diferentes para, vamos dizer assim, estabelecer dois padrões e duas alternativas. Né? Eu coloquei agora, ao invés de numerar com 0, 1, eu coloquei com os símbolos barrados e não barrados. Então, note, ó, aqui nós temos esse valor para o S. Esse valor está aqui, ok? Então já coloquei com cores para facilitar, ó. Esse outro valor, 1 de S, está aqui. O vermelho está aqui. E esse lilás aqui, né, está aqui, tá? Dessa forma, a gente consegue estabelecer um padrão, né, uma forma simplificada para o S, que a gente pode colocar como sendo A ou exclusivo B ou exclusivo TE, que é o bit lá que eu falei que é a transferência de entrada, ok? Isso aqui, óbvio, não é o nosso esquema de hoje, não é estudar o mapa de Carnot, mas dá para ver, se a gente desenvolvesse aí a expressão booleana, a gente ia chegar nessa forma, né? Aqui a questão agora do TS. Então vamos lá. O TS. Bom, TS está aqui, ó. Então tá bom. Então esse azul do TS está aqui, não é? Esse marrom do TS está aqui. Esse roxinho aqui está aqui. E esse verde mais escuro está aqui. E a gente consegue fazer algumas simplificações já nessa expressão, porque a gente pode agrupar 2 a 2. De que forma? Eu vou tirar esses círculos daqui para ficar mais simples. Então vamos lá, ó. De que forma? Vou pegar aqui esse laranja aqui, ó. Se a gente pegar esses dois aqui, esses dois em laranja, ficou ruim a cor, né? Vamos pegar uma outra cor aqui para ficar mais tranquilo. Por exemplo, ó, se eu pegar esse aqui, ó, esses dois. Bom, esses dois aqui, se eu for escrever, veja que o A variou, então o A cai fora. Aqui fica B, T, E. Ou, vamos pegar outro aqui, outra dupla. Pegar essa daqui, ó, agora. Essa dupla aqui, ó. Essa dupla vai dar o quê? Vai dar o A, que não variou, e também quem não variou foi o TE. Ou, aí vamos pegar a última dupla, né, que é a simplificação usando o mapa. Ó, aqui, ó. Essa daqui. Nessa daí, quem não variou? O A não variou e o B não variou. Então nós teríamos a expressão para TS sendo assim, ó. B e TE, ou A e TE, ou AB. Ok? Vamos em frente, agora o que é que a gente vai fazer? Construir o circuito lógico equivalente a essa expressão. Bom, se a gente construir com base na expressão booleana, se a gente construir um circuito, e vocês me perdoem aí minha falta de habilidade de desenho, mas se a gente construir vai ser exatamente isso. Então imagina o que está dentro desse retângulo roxo, que seja o nosso circuitinho, nossa caixa preta, admitindo 3 entradas A, B e TE, transferência de entrada, e 2 saídas S e TS. E aí o circuito lógico que representa esse sistema somador completo seria exatamente esse. Próximo passo agora é o bloquinho que representa o somador completo. Então vamos lá. Então a gente pode representar o bloquinho do somador completo admitindo 3 entradas.
eu coloquei aqui A0, B0, TE0, pessoal, como sendo o bit menos significativo do número A, o bit menos significativo do número B, e o TE0, que na verdade na entrada de início eu não teria nada, né? Como saída, a soma entre os dígitos menos significativo A0 e B0 e o transporte dado a soma desses dois primeiros dígitos. Obviamente que se a gente quiser somar um número, né, de mais algarismos, então o que é que a gente teria que fazer? A gente teria que colocar aqui, ó, vou aproveitar isso aqui, só para a gente fazer o seguinte. Aqui seria o A1, né? A única coisa que mudaria seria aí o índice do bit. Então a gente teria aqui assim, ó, A1, B1, TE1, S1, TS1, ok? E aí o que é que acontece? O bit de saída da primeira soma é conectado ao índice, ao bit de entrada do segundo somador, não é? Então, tem um esquemazinho que é bem interessante, que é o seguinte. Vou desenhar aqui para vocês rapidamente, para vocês entenderem qual o princípio do negócio. Então, imagina assim, ó, eu tenho uma caixinha aqui, onde vai entrar o A0, né? Bit menos significativo do primeiro número, do número A, o B0, bit menos significativo do número B, e o TE0, que na verdade ele vai ficar inabilitado, ele não vai ter função, pelo menos por enquanto, né? Deixa eu até já corrigir aqui, a gente não precisa ser desse tamanho mesmo, então vamos colocar aqui assim, ó. Tá? Aí como saída, bom, então a gente vai ter a saída 0, que é o bit menos significativo da soma, ele já é uma resposta, e nós vamos ter a saída, o bit de transferência de saída, 0 também. O que é que acontece? Se a gente colocar um número de 2 bits, ou seja, vai aparecer aqui a necessidade de termos o A1, o B1 como entrada, e esse daqui vem para cá como o TE1, ok? Aqui na saída a gente tem o S1 e temos o TS1. Então, as nossas saídas são essas daqui, ó. Vou colocar em vermelho aqui para gravar bem, ó. S0, S1 e o TS1, que a gente pode colocar como sendo o S2. Tá? Vou fazer uma conta rápida, só para ficar bem na memória mesmo. Imagina isso aqui, ó. Vamos lá. Imagina que o número A, ele é 1, 0, 1. E que o número B, ele é, vamos botar assim, ó, 1, 1, 1. Só para ficar fácil de entender. Então, ó, lembrem, o primeiro aqui é o B0, esse aqui é o B1 e esse daqui é o B2, ok? Obviamente vai ter o A0, o A1 e o A2, óbvio. Então vamos colocar aqui 1, 0, 1, que é o número A, e o número B, 1, 1, 1, ok. E vamos somar, né? Então, ó, 1 mais 1, vou colocar aqui, ó. 1 mais 1 dá 0 e tem o transporte de 1. Esse transporte de 1 é o transporte de saída, que agora é o transporte de entrada para o outro significativo. Ok? Aí vai ficar 1 mais 0 que dá 1, mais 1 que dá 0. Transporte de saída vira transporte de entrada. Certo? Aí, 1 mais 1 que dá 0 já tem o transporte, mais 1 que dá 1 com o transporte de 1. Então veja, esse aqui seria o S0, S1, S2 e S3. Tudo bem? É assim que a gente realiza a soma
num somador completo, ok? Agora, vamos dizer que batesse a nossa porta a necessidade de ter um somador completo, mas que a gente só tivesse meios somadores. O que é que a gente faria para resolver o problema? Então vamos lá. Então a ideia é se de repente a gente se deparar com a seguinte necessidade. A gente só tem esse tipo de circuito, ou seja, só temos meios somadores, e precisamos montar o somador completo. Então, o somador completo. Tá, a gente vai estabelecer um raciocínio que a gente precisa relembrar quais são as expressões booleanas das saídas de cada tipo de somador. Então, recorde-se que na saída do meio somador, o S do meio somador, e vocês vão entender o propósito de eu colocar letras diferentes aqui, eu tenho um ou exclusivo entre as entradas, e a transferência de saída, ele é um e, né, um end entre as funções de entrada. Se vocês virem lá no início do vídeo, vocês vão ver que é exatamente isso. Depois a gente executou a questão do somador completo. E a gente viu que a saída do somador completo, o S, é um ou exclusivo entre as três entradas, né? Dois ou exclusivos, na verdade. A exclusivo A ou exclusivo B, ou exclusivo TE. Agora, e o TS? O TS ele tinha um mapa de Carnot que era um pouco mais carregado. E, inclusive a gente fez a minimização utilizando o mapa de Carnot. Por uma questão de álgebra, eu não vou fazer a minimização aqui para chegar a um determinado raciocínio que para a gente é muito importante. Observem, eu coloquei já cada bit 1, né, cada nível alto de TS, eu já coloquei numa cor para facilitar aí a localização de vocês, ok? Nos dois primeiros, né, nos dois primeiros termos aqui, a gente vai colocar, nesses dois primeiros aqui, ó, eu vou colocar TE em evidência. Se eu colocar TE em evidência, eu vou ficar com A barrado B ou AB barrado, ok? Mas, nos outros dois, eu vou colocar AB em evidência. Então, AB vai ficar TE ou TE barrado. Acontece que TE ou TE barrado é 1. Então, nós vamos ter como saída TS o TE e A ou exclusivo B, pode olhar na expressão, ou AB, tá? O ou exclusivo, logicamente, veio dessa parte aqui. Cara, isso aqui vai ser muito importante pra gente, tá? Então, TS vai ser TE e um ou exclusivo entre A e B, ou AB. Então, a gente tem essa expressão maior aí para TS, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho aqui dois meios somadores, ok? Se eu entrar com o número A aqui e com o número B aqui, eu sei que aqui na saída do meio somador, o que eu vou ter é A ou exclusivo B, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou conectar essa saída do primeiro meio somador, eu vou conectar aqui, ok? Vou conectar aqui, beleza. Tenho que lembrar que num somador completo, eu sempre tenho um outro bit chamado T, ok? Esse T eu vou colocar da seguinte forma. Vou colocá-lo da seguinte forma. Ele vai vir e ele vai entrar nessa segunda entrada do segundo meio somador, ok? Se isso é verdade, pessoal, na saída do segundo meio somador, lembrem, o que é que eu tenho? Eu tenho um ou exclusivo entre as duas entradas. Ou seja, se na primeira eu tenho A ou exclusivo B, e agora chegou o TE, eu vou ter ou exclusivo TE. E se vocês lembrarem, era exatamente isso que eu queria como saída desse somador completo, porque agora a nossa intenção é formar um somador completo. Pois bem,
Então aqui eu vou ter a saída desse meu somador completo. Mas está faltando o TS. O TS, o que é que a gente vai fazer? Bom, eu sei que o TS de um meio somador, o que é que ele me dá? Ele me dá um E entre as suas entradas. Observem o segundo somador, meio somador. Numa das suas entradas eu tenho A ou exclusivo B, e na outra entrada eu tenho TE. Então eu vou ficar com TE, E, A ou exclusivo B. Ok? Só que, reparem, o TS ele tem que ser isso aqui. TE, A ou exclusivo B, ou AB. Tá? Mas notem, o que é que eu tenho no TS do primeiro meio somador? Eu tenho um AND entre as duas entradas dele. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a saída desse primeiro meio somador. Ok? Opa. Vou juntar com esse aqui. Só fazer um gapzinho aqui, ó, para não conectar, ok? Vou colocar um OU. E aqui a gente tem o TS do somador completo. Porque aí ele vai ficar T, A ou exclusivo B, ou AB, que é justamente o que a gente quer. Ó. Essa porta OU, que eu estou colocando aqui, ela é essa porta aqui. Ok? E assim, a gente tem o somador completo obtido a partir de dois meios somadores. Então, ó, a gente podia fechar esse circuito aqui da seguinte forma. Pronto. Pronto. Agora a gente tem como entradas A, B e TE, saídas S e TS, e no meio a gente tem dois meios somadores, mas a expressão que a gente tem de saída, tanto para o S quanto para o TS, é de um somador completo. E aí a gente chega ao final do estudo dos somadores binários, ok? Espero realmente ter ajudado a todos vocês. Valeu, um abraço.